Seja bem-vindo ao Luz na TV. O meu nome é Henrique Bruno, eu sou seminarista da Igreja Presbiteriana Luz. E neste mês de julho, o mês das férias, nós selecionamos especialmente para você uma série de mensagens em João capítulo 9 com o tema Agora Vejo. É uma excelente oportunidade para nós refletirmos sobre como Deus quer que nós enxerguemos a nossa própria vida e a nossa própria história. Vamos agora, com o reverendo Jean Chagas, refletir a respeito desse tema. Evangelho de João, capítulo 9. Nós estaremos lendo nessa noite, do verso 1 ao verso de número 12. Evangelho de João, capítulo 9, do verso 1 ao verso de número 12, abrindo essa série de sermões. Assim diz a Escritura: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com a saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está este homem? Não sei, disse ele. O famoso escritor português José Saramago publicou em 1995 o seu livro Ensaios sobre a Cegueira. É considerado a sua maior obra. A maioria dos especialistas, inclusive, acham que esta obra, Ensaios sobre a Cegueira, é o motivo dele ter recebido, logo depois, ali, o Prêmio Nobel de Literatura. Fernando Meirelles, brasileiro, diretor, transformou essa história em filme em 2008. A história é tão intensa, que o próprio Saramago disse o seguinte sobre o seu livro Ensaios sobre a Cegueira: Este é um livro francamente terrível, com o qual eu quero que o leitor sofra, tanto como eu sofri ao escrevê-lo. Através da escrita, tentei dizer que não somos bons e que é preciso que tenhamos coragem para reconhecer isso. Mas que história esse romance conta? É a história de um motorista que, de repente, em meio ao trânsito, fica cego. Algo tampa a sua visão. Ao buscar ajuda, ele contamina outras pessoas e há um contágio generalizado, transformando toda a população daquela cidade em pessoas cegas. Mas apenas uma pessoa, uma mulher de um médico, por um motivo que o livro não nos revela, essa única mulher continua vendo, enquanto todos estão cegos. O governo coloca aquela cidade em quarentena, ninguém podia entrar nem sair, os recursos começam a ficar escassos, e a barbárie humana se instala. A violência, a luta pela sobrevivência,
os instintos mais selvagens do ser humano. É interessante que quando nós olhamos para o Evangelho de João e chegamos nesse capítulo, eu vejo algo em semelhança no que João está tentando provocar em nós com aquilo que José Saramago, através de uma ficção, tentou também chegar à mesma conclusão. A diferença está no desfecho. João nos diz, lá na frente, no capítulo 20, versos 30 e 31, que Jesus fez muitas outras coisas que ele não registrou. Na verdade, Jesus fez muitos outros milagres, diz João, mas ele revela o propósito daqueles que ele registrou. Esses, porém, foram escritos para que vocês creiam, e crendo, vocês tenham vida em seu nome. Então veja só, isso é algo muito importante sobre o Evangelho de João. João seleciona de um modo proposital o que ele vai registrar e o que ele não vai registrar. Então a grande pergunta é: por que o registro desse milagre? Por que ele escolhe esse milagre entre tantos outros que ele foi testemunha ocular para registrar, e uma vez que nós agora lemos, possamos crer e possamos ter vida no nome de Jesus? Para mim, o milagre do cego de nascença é um retrato da condição humana como um todo, como Saramago tentou também apontar em seu livro. Nós não estamos aqui diante apenas de um milagre pontual, mas nós estamos aqui diante da evidência da nossa condição, da nossa realidade espiritual, e de como, no fundo, todos nascemos cegos para Deus, cegos para a verdade, cegos para a realidade, cegos quanto a nós mesmos, cegos quanto ao mundo em que vivemos. O texto nos apresenta um cego de nascença, mas o texto também nos apresenta discípulos cegos, os discípulos de Jesus. Observem que o verso primeiro diz que Jesus viu o cego, mas os discípulos reagem àquele homem de que maneira? Mestre, quem pecou? Esse homem ou seus pais para que eles nascessem cegos? Os discípulos estão reproduzindo a cegueira espiritual daquela época, que é a mesma cegueira que hoje possuímos. A mentalidade que tudo é uma relação de causa e efeito. Você faz, é bom, você recebe. Você faz, é ruim, você recebe. Então você colhe o que é bom, você colhe o que é ruim, apenas por aquilo que você faz. Há uma cegueira espiritual. Os próprios discípulos, eles estão ali ao lado do verbo da vida, eles estão vendo o verbo da vida encarnado, cheio de graça e verdade, mas eles não conseguem perceber a verdade de quem é Jesus, do que é a sua graça e de qual é a sua glória. Continuam fixados numa mentalidade religiosa que aponta para a seguinte ideia: faça que Deus fará por você. Faça que Deus te dará. Agora, se as coisas estão se as coisas estão difíceis, se as coisas estão ruins, você tem que descobrir o que você anda fazendo errado. Porque a única hipótese é Deus está te dando um castigo. Tal visão é tão comprometedora que a teologia deles passa a abarcar até a possibilidade
daquele homem pré-existir antes do seu nascimento, o que não é bíblico. Por quê? Como é que alguém pode pecar antes de nascer? Foi ele ou seus pais que pecaram para que ele nascesse cego? Você só pode pecar antes de nascer se você pré-existia. Os discípulos de Jesus. Um cego de nascença e discípulos cegos. Mas não são apenas os discípulos e aquele homem que estavam cegos. Aquela sociedade estava cega. Irmãos, alguém que nunca havia visto foi curado. Alguém cuja vida era mendigar recebeu tamanha graça. E como as pessoas ao seu redor, que lhe viam na miséria, na mendicância, reagem. Glorificam a Deus, se alegram com Ele, são impactadas por algo tão extraordinário? Não. Peraí, era sábado. Como é que você vai ser curado no sábado? Se você continuar lendo o texto, você vai ver que vai chegar esse questionamento. Era um mendigo. Mas como assim? É ele? Eu acho que não. Será que é? Um homem invisível ao coração, à mente de todo aquele povo. E ele recebe uma dádiva desse tamanho, e um povo cego começa a julgá-lo, ao invés de celebrar o feito de Deus sobre a sua vida. Uma sociedade cega, uma sociedade que não consegue ver a glória de Deus estampada diante de si, na vida de um homem que nasceu cego e que agora vê. E nós vivemos num mundo de gente cega para Deus, cega para o poder de Deus, cega para a graça de Deus, cega para aquilo que Deus está fazendo na história nesse exato momento. Todos são cegos nesse texto, menos um. Menos um. A diferença da história de Saramago é que lá a gente não sabe porque aquela mulher era a única naquela cidade que não havia ficado cega. Mas aqui nós sabemos porque Jesus é o único que verdadeiramente enxerga nesse texto. Sabemos porque Ele é o próprio Deus que se encarnou. É o Deus que se fez homem e habitou no nosso meio. É aquele que olha de cima e tudo vê, tudo conhece, tudo permeia. Não há nada que se possa esconder dele, não há nada que ele não observe, não há nada que ele não tenha conhecimento. Ele é infinito em todas estas coisas, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente. E agora ele estava ali no mundo, encarnado, como o enviado de Deus, como Cristo de Deus. Vem a um mundo cego e em trevas, um mundo incapaz de perceber o Deus que o criou, e amar o Deus que o criou, e viver para o propósito pelo qual foi criado. Agora, aquele que enxerga todas as coisas está no meio de gente cega, de um mundo cego, de uma sociedade cega. E o que ele vê? O que ele vê? O que ele enxerga nesse ambiente em que todos são cegos? A primeira coisa que ele enxerga, que ele vê os que se tornaram invisíveis. Ele vê aqueles que se tornaram invisíveis.
O verso 1 começa nos dizendo isso. Olha só, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Quantas pessoas passavam ali? Todos os dias. Quantas pessoas tinham no dia a dia aquele mendigo como parte da paisagem, parte do ambiente, parte, diríamos assim, do visual. Alguns anos atrás, o sociólogo Pedro Sayun, que inclusive foi prefeito na cidade de Anápolis, ele escreveu um artigo muito interessante. O nome do artigo era A Patologia da Normalidade. E em síntese, a análise dele era o seguinte: muitas vezes as situações ao nosso redor, perto de nós, elas são tão, mas tão patológicas, que elas se tornam normais para nós. Naquela época havia uma população enorme de meninos na rua cheirando cola. Leis foram criadas, processos aconteceram para diminuir esse problema. Mas era notório que as pessoas passavam por meninos de 9 anos, 10 anos, 11 anos, nas praças, nas ruas, caídos, largados. E o que aquelas crianças haviam se tornado? A cena cotidiana, a cena patológica, doentia, perversa, mas adaptada ao nosso olhar. E, na verdade, o que isso vira? Cegueira. Cegueira. Aquele homem era o cego, o mendigo. Não havia para ele identidade. Não havia para ele perspectiva de qualquer tipo de reconhecimento. Não havia para ele nenhuma honra, nenhum cuidado. Até porque a mesma teologia que os discípulos tinham estava impregnada na cabeça daquele povo. Então aquele povo pensava como? Esse é um amaldiçoado. Deixa esse amaldiçoado do jeito que ele está. Ninguém faz isso. Ou melhor, ninguém vive assim, se não foi o próprio Deus que o lançou nessa circunstância. Então ele é amaldiçoado. Nem olhem para ele. Mas o texto diz, meus amados irmãos, passando Jesus, viu um cego de nascença. E como que nós sabemos que esse olhar de Jesus é diferente do olhar de todos os outros? Por aquilo que nós lemos. É impossível, nesse ver, não está a aproximação, não está o toque. Olha como o texto se desenrola. Passando Jesus, viu um cego de nascença. Aí os discípulos perguntam: Senhor, quem pecou? Os pais ou ele para que nascesse cego? Jesus responde, logo depois ele faz o quê? Cospe no chão, mistura a sua saliva com barro e aplica onde? Nos olhos do cego. Então preste atenção, que distância Jesus estava do cego? Quando o texto diz que ele viu, o ver aqui não é apenas assim, ali tem um cego. Não, ele percebeu, ele se aproximou, ele se identificou, ele o trouxe para perto, ele falou com esse cego, ele tocou nesse cego, ele passou as mãos nos olhos que nunca viram desse cego. Olá, seja bem-vindo ao Luz na TV. O meu nome é Henrique Bruno, eu sou seminarista da Igreja Presbiteriana Luz. E nós selecionamos, nesse mês de julho, mês das férias, uma série de mensagens em João capítulo 9 com o tema Agora Vejo, especialmente para você. É uma grande oportunidade para nós refletirmos a respeito de como Deus quer que nós enxerguemos a nossa própria história e a nossa própria vida. Vamos agora com o reverendo Jean Chagas refletir a respeito.
Olá, seja bem-vindo ao Luz na TV. O meu nome é Henrique Bruno, eu sou seminarista da Igreja Presbiteriana Luz. Nesse mês de julho, o mês das férias, nós selecionamos especialmente para você uma série de mensagens em João capítulo 9 com o tema Agora Vejo. É uma oportunidade muito grande para nós refletirmos sobre como Deus quer que nós enxerguemos a nossa própria vida e a nossa própria história. Vamos agora, com o reverendo Jean Chagas, refletir a respeito deste tema. Olá, seja bem-vindo ao Luz na TV. O meu nome é Henrique Bruno, eu sou seminarista da Igreja Presbiteriana Luz. E nós, nesse mês de julho, mês das férias, selecionamos uma série de mensagens em João capítulo 9, especialmente para você. Vou mais uma vez que eu errei a palavra. Olá, seja bem-vindo. Vamos lá. Olá, seja bem-vindo ao Luz na TV. O meu nome é Henrique Bruno, eu sou seminarista da Igreja Presbiteriana Luz. E neste mês de julho, o mês das férias, nós selecionamos especialmente para você uma série de mensagens em João capítulo 9 com o tema Agora Vejo. É uma excelente oportunidade para nós refletirmos sobre como Deus quer que nós enxerguemos a nossa própria vida e a nossa própria história. Vamos agora, com o reverendo Jean Chagas, refletir a respeito desse tema. Esse, eu acho que foi a melhor, foi esse. Se eu puder escolher, então, seria esse aqui. Vamos para outra parte? Aí você faz um aqui e faz um lá pra gente. Apesar que você gostou daqui lá, vamos ter daqui e o último. Perfeito. Deixa eu só revisar o texto aqui rapidinho. Quero agradecer a você, a sua companhia. Vamos lá. Aí você fala 1, 2, 3. Dá um espaço e fala. 1, 2, 3. Pode falar. Tá. 1, 2, 3. Quero agradecer a você pela sua companhia e por estar conosco. Espero que a palavra de Deus tenha edificado a sua vida. Também queria deixar a você o convite para estar conosco aos domingos, às 9 da manhã para o culto matutino, às 10h15 da manhã para a Escola Bíblica para a Vida, em uma série de reflexões sobre o cristianismo em perspectivas do catolicismo à reforma, nesse mês de julho, e para estar conosco às 19 horas em nosso culto noturno, sendo abençoado tanto você quanto a sua casa. Também quero que você tome conhecimento da nossa EBF, a nossa Escola Bíblica de Férias. É um momento muito bacana para as nossas crianças estarem em contato com a Palavra de Deus nesse período das férias escolares. Se você quiser fazer sua inscrição, a nossa EBF será nos dias 25, 26 e 27 de julho. E o telefone para inscrição é 62 3244 93. Errei. O número. Tá vendo tudo bem, o número eu errei. Vamos lá. 1, 2, 3. Quero agradecer a você pela sua companhia e por estar conosco. Espero que a palavra de Deus tenha abençoado e edificado a sua vida. Também quero te convidar para estar conosco aos domingos, às 9 da manhã no nosso culto matutino, às 10h15 da manhã na nossa Escola Bíblica para a Vida, com o tema Reflexões sobre o cristianismo, do catolicismo à reforma protestante, e quero que você também esteja convidado para estar no nosso culto noturno. E eu falei demais, enrolação, não fica legal. Vamos de novo. 1, 2, 3. Um, dois, três. Quero agradecer a você pela sua companhia e por estar conosco. Espero que a palavra de Deus tenha abençoado e edificado a sua vida. Também quero deixar contigo o convite para estar conosco domingo, às 9 da manhã no nosso culto matutino, às 10h15 da manhã na nossa Escola Bíblica para a Vida, com o tema... Terceiro, Jesus, o único que realmente vê, o único que realmente enxerga, enquanto todos estão cegos aqui nesse texto,
ele vê a obra de Deus em meio ao infortúnio. O verso 3 nos fala justamente isso. Aquele homem haveria de manifestar na sua vida a obra de Deus. Uma vida dura, miserável, terrível, mas agora visitada pela graça e o poder de Deus. Nós precisamos pedir ao Senhor a capacidade de ver a obra dele, não apenas quando as coisas vão bem, não apenas quando as coisas avançam como queremos, não apenas quando os nossos planos dão certo, não apenas quando nós estamos saudáveis, felizes, quando temos o emprego que nos é necessário, não apenas quando as pessoas que amamos também estão bem. Meus amados irmãos, há uma obra de Deus em meio às calamidades, ao sofrimento, à dor, à miséria humana. Deus está fazendo coisas tremendas. Algumas podemos sim contemplá-las. Outras, nós precisamos dizer: Senhor, eu não vejo, mas eu sei que o Senhor está aí. Deus é bom. Será que nós temos sido capazes de enxergar o poder de Deus, o agir de Deus, em meio a situações dramáticas da vida? Perdas, lutas, luto, lágrimas. Nós precisamos dizer: Senhor, abre a minha visão. Abre a minha visão. Eu quero concluir perguntando se há uma cegueira sobre nós. Uma cegueira talvez pior do que aquela cegueira daquele cego de nascença. Se nós temos tanta dificuldade de enxergar, se somos de fato tão incapazes de ver, há cura para os cegos? Há cura para os cegos? Há cura para nós, os cegos? É interessante como Jesus cura esse homem. Jesus precisava de quê para curá-lo? Bastava ele dizer assim: eu quero, veja. Ele disse isso ao leproso, ele disse isso à mulher, a mulher que perdeu uma filha, ele disse isso àquele centurião. Ele diz: não, o senhor pode ordenar e o meu servo vai ser curado. Ele disse: pode ir, o seu servo já está curado. O que Jesus precisava para curar esse cego? Mas o texto diz o quê? Ele cospe na terra, faz um barro, põe nos olhos dele e diz: vá até o tanque de Siloé. A palavra Siloé vem da palavra selá. Selá é enviado. Inclusive por isso o texto traz entre parênteses, que quer dizer enviado. Só que Siloé não é apenas enviado, mas sim águas enviadas. O que era o tanque de Siloé? Nada mais era do que uma piscina, que haviam 2 dutos fora da cidade que abasteciam aquela piscina, aquele tanque. Um da época do rei Davi, e o outro construído por Ezequias, porque ele sabia da possibilidade da iminente situação de guerra. Então ele constrói um duto para que a cidade pudesse ficar fortificada, ninguém tivesse que sair, mas aquela água pudesse prover a cidade quando a cidade fosse sitiada. Isso era Siloé. Águas enviadas. Águas enviadas para sustentar
para proteger, para resguardar a cidade. E aí nós temos uma profecia muito interessante em Isaías 8, 5 a 8. E você vai entender por que Jesus cura esse cego desse jeito. Abre, por favor, aí, Isaías 8, 5 a 8. É uma passagem que nos fala, lá no Velho Testamento, sobre as águas de Siloé, do tanque de Siloé. Capítulo 8, versos 5 a 8. Olha só o que diz aqui. O Senhor tornou a falar-me: já que este povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias, o Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates, o rei da Assíria com todo o seu poderio. Elas transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as suas margens e inundarão Judá, cobrindo até o pescoço. Seus braços abertos se espalharão por toda a tua terra, ó Emanuel. Domingo que vem, nós vamos para a segunda parte desse texto. E você perceberá que o que acontece logo depois é que os fariseus rejeitam as águas tranquilas de Siloé. Jesus conhecia essa profecia. Jesus sabia, para aquele povo, para aqueles líderes religiosos e até mesmo para aquele cego, o significado que aquele tanque tinha, para aquela cidade, para aquele contexto. Então ouça o que eu vou te dizer. Siloé nada mais é do que uma figura do próprio Jesus. Se você quer ser curado, você precisa ir às águas enviadas, ao tanque de Silá, ao enviado de Deus. Só Ele pode abrir a sua visão. É por isso que Jesus cura aquele homem, de um modo tão diferente, mas ao mesmo tempo tão significativo. E quando nós chegamos em Apocalipse 3,18, o próprio Jesus diz à igreja de Laodiceia: você está pobre, você está nua e você está cega. E ele diz: vem a mim para comprar ouro, vem a mim para comprar tecido, roupas novas. Mas ele diz também: e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Ao final da saga escrita por Saramago, uma chuva abre os olhos de todos que haviam ficado cegos. Isso poderia ser uma grande bênção, se eles não tivessem que ver o que eles tiveram que ver. Porque quando seus olhos foram abertos, eles viram morte, destruição, miséria humana e tudo aquilo que o coração sem Deus pode produzir. Quando nós vamos às águas mansas enviadas por Deus em Siloé, os nossos olhos se abrem para a glória e a majestade de Deus e aquilo que Ele pode fazer e está fazendo. Então nós contemplamos aquilo que vem e que está por vir. Que o Senhor nessa noite abra os nossos olhos. Que o Senhor nessa noite nos leve ao tanque. E quando a gente chegar no tanque e lavar os olhos, a primeira coisa que nós vamos ver é o nosso próprio rosto refletido, para que nós possamos saber quem nós somos agora em Jesus e possamos estar com Ele
vivendo para a sua glória. Quero agradecer a você pela sua companhia conosco e espero que a palavra de Deus tenha edificado a sua vida. Também quero deixar o convite para que você esteja conosco domingo, às 9 da manhã no nosso culto matutino, às 10h15 da manhã para a nossa Escola Bíblica para a Vida, com o tema Perspectivas sobre o Cristianismo, do Catolicismo à Reforma Protestante. E também que você esteja conosco às 19 horas no nosso culto noturno para ser abençoado você e a sua casa. Também quero lembrá-lo da nossa Escola Bíblica de Férias, um momento muito bacana onde nossas crianças poderão estar crescendo na presença de Deus nesse período de férias escolares. Se você quiser saber um pouco mais de informações ou fazer a sua inscrição, ligue no número 3223-4499, 3223-4499, ou nos envie um e-mail para secretaria@comunidadeluz.com.br. Será um prazer ter as suas crianças conosco, crescendo e ouvindo a palavra de Deus. Por último, eu gostaria de orar para abençoar a sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, por favor, abençoe cada um que estiver ouvindo essa mensagem. Deus, que o Senhor gere arrependimento nos seus corações, que o Senhor gere transformação, mudança de vida, consolo onde tiver que gerar, para a sua própria glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, majestade. Até mais.